Você realmente chama de amigo alguém que nunca confronta os seus erros? Em uma geração que confunde o amor com aprovação e sinceridade com julgamento, muitos preferem estar cercados por pessoas que massageiam seu ego em vez de cuidar da sua alma. Gostamos de ouvir palavras que nos confortam, mas fugimos daquela que nos transformam. No entanto, a verdade é que um amigo de verdade não mede suas palavras apenas para manter a amizade. Ele está disposto a correr o risco de ser mal interpretado para evitar que você se afaste de Deus. Afinal, de que adianta ter ao seu lado pessoas que apoiam todas as suas decisões, mas permanecem em silêncio enquanto você caminha para longe da vontade do Senhor? A Bíblia nos mostra que a amizade verdadeira possui um compromisso com a verdade, mesmo quando ela dói. O amigo fiel não encontra prazer em expor suas falhas, mas entende que o amor genuíno não pode ser separado da correção. Enquanto muitos se afastam quando precisam falar algo difícil, os verdadeiros amigos permanecem firmes, apontando para Cristo e lembrando quem você é diante de Deus. Em um mundo onde a aprovação instantânea é valorizada acima da santidade, se torna cada vez mais difícil e mais raro encontrar pessoas que tenham coragem de dizer: "Você está errado, mas eu vou caminhar ao seu lado até que volte para o caminho certo." A grande questão é: você tem sido esse tipo de amigo para os outros? E mais importante ainda, você está disposto a ouvir correção daqueles que Deus colocou em sua vida para proteger sua fé? Uma das maiores armadilhas da vida cristã é acreditar que qualquer pessoa que nos faz sentir bem é automaticamente uma boa influência para nossa caminhada espiritual. Muitas vezes nos cercamos de pessoas que apoiam nossos desejos, concordam com nossas escolhas e evitam qualquer conversa que possa gerar desconforto. Porém, nem toda companhia que nos traz felicidade momentânea está contribuindo para o nosso crescimento em Deus. Há amizades que, mesmo sem intenção, acabam nos afastando da presença do Senhor ao normalizarem comportamentos que a palavra condena, esquecendo nossas convicções e nos fazendo tratar o pecado como algo sem importância. Um verdadeiro amigo não mede sua amizade pela quantidade de elogios que oferece, mas pelo quanto se importa com a condição espiritual da outra pessoa. Quem realmente ama você não deseja apenas vê-lo feliz, mas principalmente vê-lo vivendo no centro da vontade de Deus. É por isso que a correção tem um papel tão importante dentro das amizades cristãs. Vivemos em uma época em que qualquer confronto é interpretado como ofensa, e qualquer palavra mais firme é vista como falta de amor. Entretanto, a Bíblia apresenta uma realidade completamente diferente. O amigo verdadeiro não permanece calado quando percebe que alguém está caminhando em direção ao erro. Pelo contrário, ele entende que o silêncio em determinadas situações pode ser uma forma de omissão. Corrigir alguém não significa assumir uma posição de superioridade, mas demonstrar preocupação genuína com a sua vida espiritual. Muitas das pessoas que não contribuíram para o crescimento de servos de Deus ao longo da história foram justamente aqueles que tiveram coragem de falar a verdade quando ninguém mais queria fazê-lo. A correção feita com amor não tem o objetivo de humilhar, mas de restaurar, fortalecer e conduzir novamente ao caminho da obediência. Por isso a pergunta que cada cristão deve fazer é: eu valorizo mais quem alimenta meu ego ou quem fortalece a minha alma? É fácil gostar de pessoas que concordam conosco o tempo todo, mas o verdadeiro teste de maturidade espiritual acontece quando somos confrontados com nossas falhas. Amigos que nos aproximam de Deus não são aqueles que simplesmente validam tudo o que fazemos, mas aqueles que nos ajudam a enxergar aquilo que precisamos mudar. Muitas vezes as palavras que mais nos incomodam hoje serão as mesmas que agradeceremos amanhã, porque impediram que continuássemos em um caminho perigoso. O amigo fiel compreende que perder a aprovação momentânea é um preço pequeno quando comparado ao valor de ajudar alguém a permanecer firme na fé. Afinal, a amizade cristã não existe apenas para compartilhar os momentos bons, mas para conduzir uns aos outros cada vez mais perto de Cristo. Muitas pessoas acreditam que a amizade verdadeira consiste apenas em apoio incondicional, companheirismo e palavras de incentivo. Embora essas características sejam importantes também, elas não são suficientes para definir uma amizade segundo os padrões de Deus. O amigo verdadeiro é aquele que ama o suficiente para dizer a verdade, mesmo quando ela não será recebida. Enquanto alguns preferem permanecer em silêncio para evitar conflitos, o amigo fiel entende que existem momentos em que a conversa difícil é necessária. O amor bíblico não se limita a celebrar acertos, ele também não se preocupa em corrigir desvios. Por isso, o amigo que confronta com humildade e amor vale muito mais do que aquele que apenas concorda com tudo para preservar uma boa aparência na relação. Feridas causadas pela sinceridade podem doer por um momento, mas
produzem um crescimento, arrependimento e transformação duradoura. A palavra de Deus destaca essa realidade em Provérbios capítulo 27, versículo 6, onde está escrito: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Esse versículo nos ensina basicamente que nem toda palavra agradável vem de alguém que deseja nosso bem, e nem toda palavra difícil vem de alguém que deseja nos machucar. Muitas vezes a pessoa que mais se importa conosco será justamente aquela que terá coragem de mostrar nossos erros quando ninguém mais quiser fazê-lo. O mundo valoriza a aprovação constante, mas Deus valoriza a verdade que conduz ao arrependimento. Um amigo guiado pelo Espírito Santo não encontra prazer em apontar falhas. Ele age porque compreende que permanecer em silêncio diante do erro pode ser extremamente prejudicial para a vida espiritual de alguém. Além disso, amizades que edificam nossa fé exercem um papel fundamental em nossa caminhada com Cristo. Ninguém cresce espiritualmente sozinho. Deus frequentemente usa pessoas ao nosso redor para nos exortar, encorajar e fortalecer quando estamos enfraquecidos. Por outro lado, amizades superficiais podem nos manter presos a uma versão confortável do cristianismo, onde não existe confronto, mudança ou santificação. Amigos verdadeiros nos desafiam a buscar mais a Deus, a abandonar hábitos pecaminosos e a viver de maneira coerente com aquilo que professamos. Eles não apenas caminham ao nosso lado nos momentos bons, mas também nos ajudam a permanecer firmes quando somos tentados a desistir ou a nos afastar do Senhor. Esse tipo de amizade é rara, mas quando encontrada, se torna uma das maiores bênçãos que Deus pode conceder a um cristão. Um dos maiores perigos para a vida espiritual é caminhar cercado de pessoas que não possuem nenhum propósito em sua relação com Deus. Muitas amizades começam de forma inocente, mas com o passar do tempo tornam-se instrumentos que enfraquecem a fé, diminuem o interesse pelas coisas espirituais e fazem o cristão perder a sensibilidade à voz do Espírito Santo. Quando uma amizade é construída apenas sobre interesses em comum, diversão ou conveniência, ela pode até trazer momentos agradáveis, mas dificilmente vai contribuir para o crescimento espiritual. O problema não está em ter amigos, mas em permitir que pessoas sem compromisso com Deus tenham influência sobre nossas decisões, pensamentos e valores. A influência das amizades é silenciosa. Raramente alguém se afasta de Deus de uma vez. Normalmente tudo acontece aos poucos através de conversas, conselhos, exemplos e hábitos que começam a parecer normais, mas que gradualmente nos afastam da presença do Senhor. Por outro lado, existem amigos que Deus coloca em nossa vida para sermos verdadeiros instrumentos de fortalecimento espiritual. São pessoas que não apenas compartilham momentos conosco, mas que também nos incentivam a buscar mais a Deus, a permanecer firmes nas provações e a não desistir quando as dificuldades surgem. Esses amigos nos lembram das promessas do Senhor quando estamos desanimados, oram por nós quando estamos fracos e nos ajudam a manter os olhos fixos em Cristo quando tudo ao redor tenta nos distrair. Diferente das amizades superficiais que desaparecem diante dos problemas, os amigos guiados por Deus permanecem presentes nos momentos mais difíceis, oferecendo apoio, encorajamento e direção baseada na palavra. Eles entendem que a verdadeira amizade não consiste apenas em estar presente nas celebrações, mas também em carregar fardos, compartilhar lágrimas e ajudar o irmão a permanecer firme na fé. Essa é a razão pela qual todo cristão deve avaliar cuidadosamente quem está exercendo influência sobre sua vida. As amizades têm o poder de impulsionar nossa caminhada com Deus ou de enfraquecê-la. Pessoas que vivem sem propósito espiritual dificilmente nos conduzirão para mais perto do Senhor, mas amigos comprometidos com Cristo podem se tornar grandes bênçãos em nossa jornada. Por isso, basta perguntar se alguém é uma boa companhia. É necessário perguntar se essa pessoa está contribuindo para que você ame mais a Deus, obedeça mais a sua palavra, cresça mais em santidade. As amizades que realmente valem a pena são aquelas que nos desafiam a buscar uma intimidade maior com o Senhor, que nos fortalecem nos dias difíceis e que nos lembram constantemente de que nossa maior prioridade não é agradar ao mundo, mas viver para a glória de Deus. Uma pergunta que todo cristão deveria fazer com sinceridade é: meus amigos me incentivam a buscar mais a Deus ou me distraem daquilo que realmente importa? Muitas vezes não percebemos o quanto as pessoas ao nosso redor influenciam nossa vida espiritual. Existem amizades que despertam em nós o desejo de orar mais, estudar a palavra com mais profundidade e viver de maneira mais próxima de Cristo. Essas pessoas não precisam estar pregando o tempo todo, mas suas atitudes, prioridades e testemunho nos inspiram a crescer espiritualmente da mesma forma.
Existem amizades que, mesmo sem intenção, acabam nos conduzindo para uma vida de distração, superficialidade e afastamento das coisas de Deus. Por isso, é essencial avaliar não apenas quem está do nosso lado, mas também o impacto que essas pessoas estão produzindo em nossa caminhada com o Senhor. A amizade cristã vai muito além da companhia, entretenimento ou momentos de diversão. Ela possui um propósito espiritual. Deus nunca planejou que seus filhos caminhassem sozinhos, mas que vivessem em comunhão, ajudando uns aos outros ou permanecer firmes na fé. Uma amizade verdadeira, cristã, verdadeiramente cristã, envolve oração, encorajamento, correção, apoio e crescimento mútuo. Não se trata apenas de compartilhar interesses em comum, mas de compartilhar a mesma paixão por Cristo. Quando duas pessoas possuem o desejo sincero de glorificar a Deus, a amizade não deixa de ser apenas uma relação humana e passa a ser uma ferramenta usada pelo próprio Senhor para fortalecer ambas as vidas. É nesse tipo de relacionamento que encontramos apoio nos momentos difíceis, direção nos períodos de dúvida e incentivo para continuarmos quando a caminhada parece cansativa. Por isso, uma amizade abençoada por Deus deixa marcas que vão muito além desta vida. Ela não é construída sobre conveniência, interesses pessoais ou benefícios momentâneos, mas sobre amor, fidelidade e compromisso com os princípios do reino. Amigos assim celebram suas vitórias, choram em suas lutas, corrigem seus erros e permanecem ao seu lado quando todos os outros vão embora. Acima de tudo, eles ajudam você a manter os olhos fixos em Jesus. A palavra declara no livro de Provérbios: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Provérbios capítulo 27, versículo 17. Esse versículo revela que as amizades saudáveis produzem crescimento, amadurecimento e fortalecimento espiritual. Quando Deus está no centro de uma amizade, ela se torna um instrumento poderoso para moldar caráter, fortalecer a fé e conduzir ambos os amigos para mais perto da presença do Senhor. No final das contas, a verdadeira amizade não é medida pelo tempo de conveniência, mas pela quantidade de momentos compartilhados ou pelas palavras agradáveis que ouvimos, mas pelo quanto ela nos aproxima de Deus. Amigos verdadeiros são presentes do Senhor para a nossa caminhada, pessoas que nos encorajam quando estamos fracos, nos corrigem quando estamos errados e nos lembram constantemente de que Cristo deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Em um mundo onde muitos buscam apenas aprovação e conveniências, somos chamados a construir relacionamentos baseados na verdade, no amor e na fé. Portanto, reflita: suas amizades têm fortalecido sua comunhão com Deus? E mais do que isso, você tem sido o tipo de amigo que ajuda outros a permanecerem firmes no caminho da salvação? Afinal, as melhores amizades não são aquelas que apenas caminham ao nosso lado, mas aquelas que caminham conosco em direção a Cristo. Então é isso, meus irmãos, essa é a pregação que eu quis trazer para vocês hoje, e como menção eu queria agradecer ao meu amigo Thiago, que me deu a ideia desse tema. Então, Thiago, muito obrigado, irmão, de verdade, pela recomendação no tema. Então é isso, meus irmãos, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para algum amigo seu que precisa ouvir mensagens do Evangelho. Então é isso, um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.